Meus filmes franceses favoritos. Já fiz filme brasileiro, fiz de filme japonês, agora eu vou fazer de filme francês. Critério. E vai usar o mesmo critério que tu usou pro japonês, que era só um filme por diretor? Não. Por quê? Porque eu quis mudar o critério. Não tenta entender. Meu cérebro ele não segue um padrão. Então, tipo assim, no brasileiro, cinema brasileiro, eu repeti diretor. No passado, eu já botei o critério. Não pode repetir diretor. Porque tinha muito filme bom e eu não queria repetir diretor. Queria usar como algum filtro. Esse daqui eu já repeti diretor. Porque tem, tipo assim, alguns diretores que são meus diretores favoritos. Ia me doer colocar só um. Então, tipo assim, não tenta entender meu cérebro, nem os critérios. Aqui é bagunça, tá? Então vamos lá. Top 10 filmes franceses favoritos. Os meus, tá? Os meus. E já vamos começar aqui, 10º lugar. Já começa com ele, né? Já começa com ele. Godard. O Desprezo. Les Mépris. O meu filme favorito do Godard, dessa primeira fase da carreira dele, ali, fase Nouvelle Vague, carreira de cinema, começo dos anos 60. O Desprezo. Eu acho que esse filme, ele ainda é mais representativo do que é esse cinema da Nouvelle Vague, da carreira de cinema, do que Acossado, sabia? Mas que eu não indique ele pra quem nunca viu Godard. Talvez seja melhor começar com Acossado. Apesar de o melhor dele, pra começar dessa primeira fase, seja uma mulher que quase entrou aqui. Mas eu acho o Desprezo genial. A cena inicial do Desprezo é cinema, tá? É literalmente aquela câmera sendo apontada pra nossa câmera e aí pra nosso olhar, né? A câmera apontada pra câmera. E aí a brincadeira que o Godard faz sobre olhar, né? Eu acho que esse filme especificamente, ele é o filme que o Godard mais comenta sobre olhar, né? Sobre o olhar cinematográfico nessa fase, na fase da Nouvelle Vague, tá? As participações especiais desse filme, Fritz Lang aparecendo, Brigitte Bardot, incrível, adoro esse filme, incrível, maravilhoso. Começa com esse. 9º, A Prisioneira, de Chantal Akerman, tá? Vai ter 2 filmes da Chantal Akerman nesse top, tá? Já dando spoiler aqui. E Jeanne Dielman não vai aparecer. E poderia aparecer 3, tá? Poderia aparecer 3. Eu fiquei muito em dúvida, na real, de qual segundo filme eu colocaria aqui da Chantal. Mas eu escolhi esse, A Prisioneira, que é um filme já mais contemporâneo dela, não é daquela primeira fase mais clássica. Eu já comentei sobre esse filme aqui. Eu acho que é incrível a mudança de perspectiva que esse filme traz. Porque quando você vê um filme da Chantal Akerman, a maioria dos filmes da Chantal Akerman é sob a perspectiva de um olhar feminino, né? E nesse, ela alterna a perspectiva, coloca o olhar sobre o homem, e aí ela faz um vértigo, às avessas, digamos assim. Porque, na verdade, ela destrói o male gaze. Por mais que a perspectiva seja do homem, ela mostra a violência por trás desse olhar, ela sendo essa diretora que trabalha tanto com temas de gênero, né? Incrível esse filme. E como o próprio olhar desse cara e as próprias paranoias dele acabam transformando essa mulher numa prisioneira dele, mas ele próprio também num prisioneiro da própria paranoia dele. É incrível esse filme. Incrível. Adoro. Amo. 8º. Então toma. 2 dela, um atrás do outro. Eu, tu, ele, ela. Je, tu e o eu. Dessa vez ao contrário, né? Dessa vez a perspectiva aqui é sobre o olhar feminino, sobre o olhar dela mesmo, né? Da própria Chantal, porque ela que protagoniza
esse filme, ela sendo essa mulher triste, né? Eu acho que esse filme talvez seja o filme mais melhor descreve, define assim o estilo da Chantal e a melhor porta de entrada para ela. Um filme muito simples mas também muito poderoso sobre uma mulher que se sente deslocada do mundo, né? E é muito foda como a Chantal ela passa esse sentimento de se sentir deslocado no mundo, principalmente a partir do tempo, como ela manipula o tempo, né? E na própria forma dessa mulher se relacionar com outras pessoas. Falo e repito, esse filme tem as cenas de sexo mais bonitas do cinema. Incrível. Ao azar, Baltazar, do Bresson. Não podia faltar um Bresson, né? Podia ter mais de um filme do Bresson aqui. Foi muito difícil escolher o representante do Bresson. Eu queria colocar só um dele. E foi Ao azar, Baltazar. Também já comentei aqui sobre esse filme. Quando eu achei ele pela primeira vez, ele não bateu tão forte em mim. Mas depois que eu revi ele em 35mm no cinema, aí esse filme bateu. Ele é o meu favorito do Bresson e junto com... É muito difícil escolher isso, mas... Cara, podia ter entrado aqui O Diabo Provavelmente. Podia ter entrado... Um Condenado à Morte Escapou, que eu acho incrível também. Mas eu escolhi esse, muito representativo. Melhor filme dostoiévskiano que já existiu. E o Bresson, ele consegue... Ele trabalha com Dostoiévski muito, né? Ele fez esse, ele fez 4 Noites de um Sonhador, que eu acho incrível também. E eu acho que o estilo bressoniano, ele casa muito bem, né? Com o estilo do Dostoiévski. Essa coisa bem sóbria, meio sem vida que o Bresson filma o mundo, né? E o Baltazar, ele é o personagem mais expressivo da carreira do Bresson, né? E não é um ser humano, é um jumento. Incrível. Conto de Verão, do Eric Romer. Caralho, peguei um pôster aí com 144p, né? Outro aí dos meus favoritinhos aí, o Eric Romer. Também difícil demais de escolher o representante dele. Podia ser Conto de Verão, podia ser Conto de Inverno, podia ser 4 Aventuras de Mirabel. É difícil, mas eu escolhi Conto de Verão, o personagem mais sacana aí do Eric Romer, né? Que é esse cabeludinho francês narigudo aí, que ele tem um molho, né? E, cara, esse filme é incrível. Eu acho que ele foi o primeiro... Se não for o primeiro, foi o segundo filme que eu vi do Romer. E é um filme que é gostoso de ver, mano. Gostoso mesmo. Ver como ele tenta se relacionar com essas várias mulheres ao mesmo tempo. E como o Romer trata isso de uma forma que é meio estúpido. É estúpido ver esse personagem. Esse personagem, ele é estúpido. Mas tem uma densidade dramática nele e nas outras mulheres. E como essas coisas elas vão se entrelaçando, que é fascinante. Eu gosto muito da parte mais da comédia do Romer. Eu gosto do drama também. O filme tipo Conto de Verão, por exemplo, é brutal. Mas esse ele é um filme que ele é mais levinho e que eu acho que ele trabalha muito bem a comédia, principalmente nesse. Mas, cara, poderia ter uns 3 outros filmes do Romer aqui. Incrível. A Paixão de Joana d'Arc. Cara, o que falar desse filme, né? É difícil até não falar desse filme sem usar várias hipérboles. De tipo, sei lá, melhor filme mudo já feito. Melhor atuação feminina de todas, né? Mas, cara, eu acho incrível. Acho que a coisa mais incrível mesmo desse filme é como o Dreyer, ele capta, né, a expressividade da Falconetti com takes muito simples. A real, esse filme, ele é muito... Ele é meio contraditório, porque ao mesmo tempo que ele é grandioso e que ele é épico, ele também é muito simples, né? É basicamente close-ups nos rostos
desses personagens, né? O fundo, geralmente, é tudo muito chapado, porque era época de cinema mudo, né? E os cenários são chapados, mas isso é o que potencializa as figuras do close-up, né? Que é ver o rosto ali da Falconete, ver as expressões dela, né? Então o filme é basicamente isso, são close-ups e corte entre rostos, e por ele ser simples, é que ele tem uma potencialidade dramática tão forte. Ele é muito cinema, mas também ele é muito teatro, sabe? É muito doido como o Dreyer trabalha esses opostos dentro desse filme. E o final dele, puta que pariu. Esse também, inclusive, foi outro filme que eu vi no cinema, em 35mm. Nossa, uma das melhores sessões que eu já tive. Lá no Cinema do Dragão, Grande Cinema do Dragão. A Paixão de Joana d'Arc. Clássico. Retrato de uma Jovem Chama. Saindo agora dos clássicos e vindo pra um bem contemporâneo. Porra, esse filme me mata. Esse filme me destrói. Eu vi ele 2 vezes e eu desidratei nas 2 vezes que eu vi ele. Eu adoro romance. Acho que romance é o meu gênero favorito. Não só do cinema, é meu gênero favorito da dramaturgia, da literatura de cinema. Eu amo. E esse romance que já começa fadado ao fracasso, né? Que já começa melodramático por si só, que é o romance delas, que você sabe que vai dar errado, sabe que não vai dar certo. Mas é aí que se estabelece o melodrama, é aí que se estabelece esse fogo, né? É incrível, maravilhoso, brutal, eu amo. Um dos melhores aí da década passada. Falando em romance também, melodrama, brutal, Hiroshima Mon Amour. Outro filme que eu vi no cinema em 35mm. Caralho, o Cinema do Dragão adora passar filmes franceses em 35mm, agora que eu percebi. Cara, filme sobre você tentar, né, se conectar com o outro, mas você nunca se conectar completamente com o diferente, né? Essa coisa, você tá em outro local, você tá tentando se conectar com a subjetividade do outro, você se conecta com a subjetividade do outro, mas sempre tem uma barreira. Sempre tem uma barreira entre você e o outro, uma barreira emocional, uma barreira cultural, uma barreira física. O texto da Marguerite Duras, que eu já indiquei aqui para vocês. A Marguerite Duras roteirizou esse filme, mas ela também tem filmes e ela também é escritora. O texto dela aqui, a direção do Alain Resnais e o que pra mim é a melhor iluminação que eu já vi no cinema, faz esse daqui um dos melhores filmes da história. Puta merda. Que filme do caralho. Hiroshima Mon Amour. Segundo lugar, o Hiroshima Mon Amour foi o terceiro, né? Se eu não tiver perdido as contas. Segundo lugar, Trouble Every Day, de Claire Denis, tá? Cara, esse filme aqui é loucura, tá? Esse filme é loucura. Eu não sou fã do French Extremity lá, né? O cinema extremo francês. Mas é muito doido, porque um dos meus filmes favoritos da vida faz parte desse movimento. Ou pelo menos, se não faz parte desse movimento, tá ali no contexto desse cinema francês aí dos anos 2000, que são os filmes chocantes, né? Mas esse filme vai muito além do choque. Vai muito além do choque. Ele é um filme que é sobre canibalismo, mas também é sobre solidão, também é sobre ficção científica, também é sobre desejo, né? Essa tradução do filme, inclusive, desejo e obsessão. Sobre ser obsessivo. O Vincent Gallo nesse filme é um negócio surreal. E principalmente, assim, o estilo da Claire Denis nesse, a sobreposição de estilos que ela coloca, as mudanças que ela faz na filmagem, é surreal. Eu adoro esse filme. Eu acho ele é brutal, mas não dessa forma que é do cinema extremo francês, sabe? De chocar. É de ser um negócio mesmo assim, visceral. Adoro.
Em primeiro lugar, começamos com ele e terminamos com ele, né? Isto é o cinema. Começou e morreu com Godard. O cinema começou em Acossado e morreu quando Godard morreu, né? Tô brincando. Mas vamos lá, Godard. Quando eu comecei o top, comecei com Novela e Vague, né? E eu comecei falando, ó, esse é o meu favorito dessa fase dele, a primeira fase dele. E Adeus à Linguagem é o meu favorito da última fase dele. Godard é um cineasta de fase, né? Ele tem a sua era carreira de cinema, ele tem a sua era maoísmo, ele tem a sua era no grupo Ziga Vertov, ele tem a sua era home video, ele tem a sua era digital, que é home video, né? E ele também tem a sua era cinema ensaio, né? E eu acho que esse é o mais radical dele. Pelo menos como esse projeto de cinema ensaio, que ele também tem aquele image book, né? O Godard, ele, no cinema, ele é quase um filósofo da linguagem, né? Os filmes dele trabalham muito essa coisa da linguagem cinematográfica em contato com outros tipos de linguagem, como a linguagem da literatura, do teatro, da pintura, da própria filosofia da linguagem também. Ele cita várias vezes Wittgenstein nos filmes dele. Eu acho que esse filme é o grande projeto dele de pensar a linguagem cinematograficamente, sabe? Como ele filma o mundo nesse digital dele, que muitas vezes se transforma em alguma parte desse filme em pinturas impressionistas. E ele faz isso apenas com a imagem cinematográfica, sabe? É incrível. E ver esse filme em 3D também é um negócio surreal. Eu consegui ver em 3D ele, usando óculos VR. Né? Já falei isso pra vocês. E a sobreposição de linguagens no 3D ainda é mais potencializado. Mas dá pra você ver no 2D também. É incrível. Um cara que trabalhou com todas as eras do cinema desde que ele revolucionou lá com Acossado. E aí veio o cinema digital, ele também quis experimentar o digital. Veio o 3D, ele quis experimentar o 3D. E se ele tivesse vivo, provavelmente ele estaria experimentando também com inteligência artificial. E provavelmente faria um filme foda usando prompt. Porque, porra, o cara era isso, né? Adeus à Linguagem, um dos melhores filmes aí. O melhor filme francês de todos. E é isso.